Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos estar fazendo o passo a passo desse belíssimo tapete. Aqui foi junção de 3 tapetes em um só. Esse tapete aqui, pessoal, ele é muito conhecido aí no YouTube. Esse meio aqui é lá do canal da Janine Freitas. Eu faço muito esse modelinho e vendo muito bem aqui no ateliê. Aqui, pessoal, é o tapete espiral também, muito conhecido aí no YouTube. E aqui é o bico leque, gente. É um bico bem econômico aí, que a gente tem feito em vários modelinhos de tapete. Então, eu resolvi unir 3 modelinhos aqui num só. Com esse meio, fiz a junção aqui, ó, no tapete espiral. Todo mundo sabe que esse tapete é lá da Janine Freitas, esse meio aqui. Só que aqui, pessoal, ele é aquele modelinho pizza. Então, eu tava já, assim, fazendo vários iguais para mostrar para os clientes. E aí, resolvi fazer um modelinho espiral para ver como ficou. Gente, eu achei maravilhoso o modelinho, olha. E fica uma alternativa a mais aí para estar mostrando para as nossas clientes, né? Então, aqui ele ficou com o meio bem econômico lá da Janine Freitas. Coloquei o espiral aqui também, que olha, gente, a lindeza que fica nos nossos tapetes. E fiz aqui o biquinho leque, que é o biquinho mais econômico que a gente tem aí, tá? Então, 3 junção num único tapetinho. A medida dele ficou com 65 de comprimento por 45 de largura, gente. Então, ficou um tapete muito bom. E o peso, gente, pesou apenas 268 gramas na minha tensão de ponto, tá? Então, ficou um tapete também super leve. Assim, eu resolvi, então, tá dividindo com vocês essa maravilha que já tá fazendo sucesso aqui com as minhas clientes. Nessa combinação de cores, pessoal, eu usei o verde jade, o cru, o pink e aqui, pessoal, o verde jade e aqui também o cru, tá? Para estar fazendo a nossa aulinha de hoje, eu vou estar usando o telha, o cru e o amarelo gema. Gente, olha que amarelo mais lindo. E aqui, pessoal, eu vou estar trabalhando com a minha agulhinha número 3,5 e uma tesourinha para os nossos arremates, tá? Desde já te convido, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, se puder compartilhe o vídeo e venha fazer parte também do nosso clube de membros. Por apenas R$ 2,99 você ganha benefício exclusivo e apoia o nosso canal. Então, bora lá para a nossa aulinha de hoje. Vou dar início, então, no meu tapete com o fio telha. Vou fazer aqui 22 correntinhas. Vou fazer a minha laçadinha inicial. E aqui, nessa laçadinha, eu já conto como a primeira correntinha. Vou fazer, então, num total de 22 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei aqui, então, minhas 22 correntinhas. E agora, eu vou virar aqui, ó, vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou voltar na 7ª correntinha a contar aqui, pessoal, olha, dessa primeira, tá? Dessa primeira depois da agulha. Essa que tá a agulha eu não conto. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço. Na 7ª correntinha, eu entro e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Fiquei aqui, então, com um total, olha, de 3 pontos altos, ponto em cada correntinha, totalizando 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 1, 2. Na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Na correntinha seguinte, um ponto alto. Na correntinha seguinte, um ponto alto. Ficando novamente com 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, pulo
duas correntinhas. Na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Fiquei novamente com 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo aqui, ó, 1, 2. Dei na minha última correntinha aqui, ó. Então, eu vou entrar nessa última e vou fazer um ponto alto. Então, pessoal, fiquei assim, ó, com um bloquinho, fiquei com 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos e 1, 2, 3, 4 bloquinhos vazio. Olha, ficou bem assim. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou virar, vou vir dentro desse espacinho e vou colocar 2 pontos altos. Duas correntinhas, venho nesse espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, ó, pro meu último espacinho e vou colocar 3 pontos altos também. Ficando assim. Se você quiser, você pode estar fazendo esse último ponto na terceira correntinha, contando daqui pra cima, tá? Mas eu gosto de fazer assim. Agora, pessoal, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar. 3 correntinhas faz o meu ponto alto, 2 correntinhas é a separação. Entro no espacinho e coloco 3 pontos altos. 2 correntinhas, entro no espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, entro no espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, e vou vir aqui, ó, nesse último ponto alto e fecho bem aqui no pezinho dele, ó, com um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, viro, venho pro meu espacinho e vou colocar 2 pontos altos. Ficando assim, olha, com 3 pontos altos, a contar das 3 correntinhas que a gente subiu. 1, 2 correntinhas, venho no espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, venho pro espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, venho pro meu último espacinho, 3 pontos altos. Tá ficando assim, então, pessoal, eu tô trabalhando aqui, olha, com grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Eu vou seguir nessa sequência até completar 19 carreiras, tá? Fazendo essa sequência do mesmo padrãozinho. E eu vou finalizar a última carreirinha minha, ela vai estar com os bloquinhos do canto das laterais vazio, tá? Então, eu vou trabalhar assim por 19 carreiras, vou cortar o fio, porque a gente já vai entrar com a cor cru, tá? Então, você faz aí, eu faço aqui, e a gente volta com 19 carreiras finalizadas, seguindo essa mesma sequência. Completei, então, aqui, ó, as minhas 19 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras. Já cortei aqui o meu fio. E agora, vou começar a próxima carreirinha com a minha cor cru, tá? Aí, você faz na cor escolhida.
Vou começar aqui, pessoal, nessa lateralzinha aqui. Vou prender aqui, olha, o meu fio. E vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Então, eu prendi aqui, eu já tenho uma, vou subir mais 2. 1, 2. Ficando assim no total com 3 correntinhas. Vou voltar aqui, vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse espacinho. Feitos os 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. Volto nesse mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Ficando assim, olha, com o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer aqui 3 pontos altos nesse próximo espacinho. Duas correntinhas, entro nesse espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou vir aqui, ó, nesse último espacinho, vou colocar o meu leque. Vou colocar 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos novamente, no mesmo espacinho. Ficou assim, olha. Então, aqui eu fiz um canto e aqui eu fiz outro canto. Agora, eu vou virar e vou trabalhar essa parte reta aqui. Vou fazer, então, 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos. Ficando assim, olha. 2 correntinhas, pulo esse quadradinho, vem no próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, venho no próximo espacinho, 3 pontos altos. E eu vou seguir, pessoal, essa sequência, trabalhando nos espacinhos 3 pontos altos, separando por 2 correntinhas, até chegar aqui. Volto com vocês pra gente fazer o nosso cantinho e virar na lateral. Cheguei aqui, então, no meu canto. Eu vou fazer, fiz as minhas 2 correntinhas e vou fazer aqui o meu leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim, olha, com o meu canto. Olha. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar nessa parte aqui, ó, na nossa lateral. Então, eu venho aqui no meu espacinho e vou colocar aqui, ó, 3 pontos altos. Já estou aqui, pessoal, arrematando esse fio, olha, tá? Já tô trabalhando em cima dele. 2 correntinhas, venho no próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, venho no próximo espacinho, 3 pontos altos. E eu já tô aqui no meu canto. Fiz os meus 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto pro mesmo ponto, pro mesmo espacinho, e vou colocar mais 3 pontos altos. Já estou trabalhando aqui, olha, o meu canto. E ficou assim, ó. Agora, eu vou trabalhar nessa lateral aqui, da mesma forma que eu trabalhei nessa daqui. Então, eu venho, faço 2 correntinhas e vou trabalhando nos meus espacinhos, 3 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz na outra lateral, vou fazer nessa daqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Chegando aqui, eu vou arrematar o fio e vou vir com a cor amarela, tá? Então, faça aí, já pode estar cortando o fio na hora que finalizar aqui.
Gente, voltei aqui pra gente finalizar junto, porque temos que respeitar as nossas iniciantes, que sempre tá chegando aí no canal, né? Então, trabalhei minhas duas correntinhas, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha desse primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Prontinho, já finalizei essa carreira, vou caminhar aqui, pessoal, ó, e vou cortar o meu fio, vou caminhar com ponto baixíssimo, ó, até chegar lá no meio, para ficar mais fácil o meu arremate. É assim que eu faço, ó. Agora aqui eu faço mais uma correntinha e já posso estar aqui, ó, cortando esse fio. Assim, ele vai ficar aqui no meio, ó, onde que eu tava com esse aqui. Então, ele vai ficar aqui no meio. Quando eu vir passar aqui, ó, a carreirinha, a próxima carreirinha, eu vou pegar esses dois fiozinhos e já voltar arrematando ele, tá? Mas cada um tem um jeitinho aí de tá fazendo o arremate, tá? Então, voltei aqui, porque temos que respeitar as nossas iniciantes. Então, agora, pessoal, eu vou entrar com o meu fio amarelo e você fique à vontade aí para tá fazendo nas cores desejadas. Então, eu vou pegar aqui o meu fio amarelo, vou prender ele. E vou começar aqui, pessoal, olha, dentro do leque, tá? Dentro do meu canto. Vou puxar aqui o meu fio e já vou tá prendendo ele aqui, ó. Pronto. Vou subir uma, duas, subir duas correntinhas com essa primeira que eu prendi o meu fio, vou ficar com 3. Vou entrar aqui novamente, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz, então, os meus 4 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e já vou vir aqui, ó, fazer 4 pontos altos novamente. Aqui, pessoal, eu trabalho com uma correntinha apenas nos meus espiral. Se o seu ponto for bem apertadinho, nesse espacinho aqui, você pode estar colocando 2, tá? O meu ponto, se eu colocar 2, ele embabada. Então, eu coloco uma correntinha, fica perfeito no meu ponto. Mas, cada um tem uma tensão de ponto e, de repente, o seu pode ficar repuxado, tá? Uma correntinha, venho no próximo espacinho, 4 pontos altos. A maioria das espiral é feito com 2 pontos altos de intervalo, tá? Nesses espacinhos. Mas o meu eu descobri, ele tava embabadando, eu comecei a colocar um e ficou perfeito. Uma correntinha, entro no espacinho, 4 pontos altos. Uma correntinha, entro no espacinho, 4 pontos altos. Aqui nós já estamos no canto. 4 pontos altos. Pronto. Aqui vai ser onde vai ser o meu espiral. Então, eu vou trabalhar com espiral de 1, 2, 3, 4, 5 hélice, tá? Aqui, pessoal, vai ser a minha parte reta. Na parte reta, eu vou continuar com 2 correntinhas de separação. Só no espiral que eu faço uma. Mas, se a sua tensão de ponto for muito apertadinha, pode estar fazendo ele com 2 correntinhas o tapete inteiro, tá? Então, aqui, eu já vou sair aqui do meu espiral, eu vou colocar 2 correntinhas. Venho aqui no meu espacinho e vou trabalhar apenas com 3 pontos altos. Não vou colocar 4, somente 3. 2 correntinhas, entro aqui no meu espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, perdão, entro aqui no espacinho, 3 pontos altos. E eu vou seguir nessa sequência até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ó, no meu canto. Chegando aqui no meu canto, eu volto com vocês, tá? Vou colocar 2 correntinhas na parte reta. Uma correntinha na parte oval, que vai ser o meu espiral, ok? Então, vou completar e volto aqui com vocês.
Fiz a minha parte reta, cheguei aqui, então, no meu canto. Vou fazer 2 correntinhas e vou entrar no meu cantinho aqui e vou fazer 4 pontos altos. Aqui eu tô começando, então, a minha parte oval e também a minha parte do espiral. Fiz os meus 4 pontos altos, eu vou fazer apenas uma correntinha. Aqui, pessoal, já trabalho 4 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, 4 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, 4 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui, olha, no meu canto, 4 pontos altos. Agora, eu finalizei, então, a minha parte oval, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Entro no meu espacinho e vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha, perdão, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E assim eu vou seguir essa parte reta da mesma forma que eu fiz essa daqui, ó, tá? Então, vou seguir aqui, ó, com 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, até chegar aqui, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Fiz, então, toda a minha parte reta, fiz 2 correntinhas, agora eu vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Nosso tapete tá ficando assim, ó, tá? Pode ver que ele tá bem certinho. Agora, pessoal, eu vou caminhar um pontinho. Então, esse ponto eu não faço, eu venho no ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. E nesse espacinho, eu coloco 2. 1, 2. Ficando, então, com 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo não, no espacinho, 2 pontos altos. Ficando, então, olha, com 5 novamente. Uma correntinha. Pulo esse espacinho, esse ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos. Ficando novamente com 5. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E no meu espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha. Nesse primeiro ponto, eu pulo, venho pro seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E no meu espacinho, 2 pontos altos. E assim, finalizamos a nossa parte oval, olha. Então, pessoal, eu fiquei sempre no primeiro ponto do bloquinho, eu pulo ele, tá? Por isso que aqui eu fiz um ponto baixíssimo, já passando pro segundo. E aí, eu trabalho, então, um ponto em cada ponto, ficando com 3, e no espacinho, 2. Uma correntinha de separação, e assim eu prossigo, tá?
Por isso que eu falei, se o de vocês repuxar, pode colocar 2 correntinhas, o meu embabador. Por isso que eu fiz essa adaptação, tá? Finalizando, então, a nossa parte oval, eu vou fazer, fiz meus 2 pontos altos aqui no espacinho, eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, eu vou pular esses 3 e já vou vir aqui, ó, no espacinho, vou trabalhar 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou trabalhar 3 pontos altos em cada espacinho, tá? 3 pontos altos nos espacinhos, separando por 2 correntinhas nessa parte. Chegando aqui, nesse último espacinho, eu volto com vocês. Trabalhei, então, aqui, ó, por toda a minha reta. Fiz aqui, então, meu último espacinho normal. Vou colocar 2 correntinhas e já vou começar a trabalhar aqui no meu espiral. Esse primeiro ponto eu vou pular, vou vir no segundo. Trabalho um ponto alto para cada ponto, ficando com 3 pontos altos aqui. No espacinho, 2 pontos altos. Ficando, então, com 5. Uma correntinha. Esse primeiro ponto eu não trabalho, eu venho no segundo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Aqui, eu faço no espacinho 2 pontos altos. Uma correntinha, primeiro ponto eu não trabalho, venho pro segundo. Nos demais pontos, ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei no espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha. Pulo esse primeiro ponto, no seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No meu espacinho, 2 pontos altos. Ficando assim. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E dentro do espacinho, 2 pontos altos. Finalizei, então, olha, mais uma parte aqui do meu espiral, tá? Agora, eu vou colocar, então, na minha parte reta, 2 correntinhas. 1, 2. Venho no próximo espacinho e já trabalho meus 3 pontos altos novamente. E aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó, tá? Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Volto aqui com vocês pra gente finalizar e começar a nova carreira. Finalizei aqui, então, mais uma carreirinha. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir fechar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu passo com ponto baixíssimo para o próximo ponto. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Trabalhei, então, olha, ponto alto em cima de ponto alto, fiquei com 4 pontos. Cheguei dentro do meu espacinho, vou colocar 2 pontos altos. Fiz os meus 2 pontos altos, faço uma correntinha, vou pular esse primeiro, no segundo, um ponto alto. E trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei no meu espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo esse ponto, entro no próximo, ponto alto em cima de ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos.
faço uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. E faço ponto alto para cada ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha. Pulo esse primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. E trabalho um ponto alto para cada ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos. Finalizando, então, a minha parte oval, o meu espiral, tá? Então, pessoal, repetindo novamente. Se vocês achar que é necessário colocar 2 correntinhas, coloque. Eu não coloquei porque o meu embabador. Fiz essa adaptação e o meu tapete ficou retinho, tá? Então, se você faz modelinho espiral e ele embabada, pode ser qualquer modelinho espiral que você esteja fazendo. Experimenta colocar somente uma correntinha entre uma hélice e outra, que daí não vai embabadar, tá? Fica a diquinha aí para vocês. Qualquer modelinho espiral. Na parte reta, eu trabalho sempre com 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui, nós vamos seguir na nossa parte reta, fazendo a mesma forma que a gente estava fazendo antes. Chegando aqui, eu vou repetir mais uma vez com vocês para não restar dúvida, tá? Finalizei aqui, então, mais uma parte reta e agora nós vamos entrar para nossa parte oval. Faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, nesse último quadradinho e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, eu vou pular, olha, perceba que eu já tô aqui, ó, nos meus bloquinhos da nossa hélice. Vou pular esse primeiro ponto, venho no segundo, um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto. Dentro do meu espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. No meu espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, venho pro ponto seguinte, ponto alto em cima de ponto alto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no próximo, um ponto alto. Trabalho um ponto alto para cada ponto alto. Arrumar certinho para vocês verem melhor. No espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo esse ponto, no próximo, um ponto alto. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos. Agora, eu finalizei aqui, olha, a minha parte oval. Então, eu vou colocar 2 correntinhas, 1, 2. Vou fazer, então, a minha parte reta. Na parte reta, é bloquinhos de 3 pontos altos. E assim, eu vou seguir até chegar aqui, ó. Nesse último bloquinho aqui. Daí, eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Finalizei, então, a minha parte reta. Vou chegar aqui, ó, e finalizar essa carreira. 2 correntinhas, vou entrar aqui, ó, na terceira correntinha desse ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu vou caminhar novamente pro próximo ponto com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3. Ponto alto para cada ponto alto.
ficando assim. Cheguei aqui, então, no meu espacinho, vou colocar 2 pontos altos. Ficando assim. Vou colocar uma correntinha e vou pular esse primeiro ponto e vou pro ponto seguinte e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, pessoal, agora vai ser somente uma repetição. Fiz ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos no meu espacinho. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, venho no ponto seguinte, trabalho um ponto alto em cima de ponto alto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos. Se você colocar 2 correntinhas, seu espacinho vai ficar maior, vai ficar até mais destacado, tá? Porém, o meu embabadou muito. Mas ele fica bonito com 2 correntinhas. As hélices ficam bem separadinhas. Mas a minha tensão não deu certo, gente. Ele embabadou demais. Uma correntinha. Pulo esse ponto no ponto seguinte, um ponto alto para cada ponto alto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos. E aqui eu trabalhei a minha última hélice. Já vou explicar para vocês. Eu vou explicar nesse aqui para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos seguir com o mesmo padrãozinho, fazendo 8 carreirinhas. Olha, pode ver que só é repetição, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas. Então, eu vou finalizar as minhas 8 carreirinhas aqui e volto com vocês pra gente dar continuidade. Aqui, então, não vou alterar nada. Vou seguir somente a sequência do que a gente já está fazendo, tá? Finalizei aqui, então, pessoal, a minha cor amarela e também as minhas 8 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas. Percebo que, olha, como que ele ficou bem certinho, gente, não emborcou e também não embabadou, olha esse lado. Ficou bem certinho, tá? Então, agora, eu vou entrar com a minha cor cru e você entra aí com a cor desejada. Vou colocar aqui, então, a minha cor cru. Pode ser em qualquer quadradinho desses, não precisa ser necessariamente em alguma parte. Vou prender ele aqui, ó, dentro do quadradinho, do espacinho. Prendi, e eu vou subir mais 2 correntinhas, totalizando aqui, ó, 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Volto para esse espacinho e vou trabalhar aqui, ó, mais 2 pontos altos. Aqui eu já estou prendendo o meu fio aqui embaixo. Fiquei, então, com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho, 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas. 3 pontos altos no espacinho. Duas correntinhas. 3 pontos altos no espacinho. Agora, eu cheguei, então, na minha parte oval e também vou trabalhar nas minhas hélices. Vou fazer aqui, pessoal, 2 correntinhas. E vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Pulo esses 3 pontos, venho no quarto e vou fazer
3 pontos altos nesse mesmo ponto, ó. 1, 2, 3. Ficando assim. 2 correntinhas, vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, venho nesse mesmo ponto aqui, ó, no quarto ponto, e vou fazer mais 3 pontos altos. Nesse mesmo pontinho. 1, 2 correntinhas. Vou pular esses 3 pontos e você vai perceber que vai dar dentro do espacinho. Então, eu venho aqui no espacinho e vou colocar aqui 3 pontos altos novamente. E ele ficou assim, ó, tá? Vou fazer novamente aqui, ó, 2 correntinhas. 1, 2, 3, pulo os 3, venho no quarto, 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas. 1, 2, 3, venho no quarto ponto, 3 pontos altos novamente, no mesmo ponto. 1, 2 correntinhas, vou pular esses 3 e vou cair dentro do meu espacinho. 3 pontos altos no espacinho. Vocês viram que a contagem de ponto bate bem certinho. E olha, tá ficando bem assim, não tá repuxando e nem babadando. 1, 2 correntinhas, vou pular, ó. 1, 2, 3, venho no quarto, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, 1, 2, 3, venho no quarto, 3 pontos altos. Vou virando o meu trabalho e vou arrumando. 1, 2 correntinhas, 1, 2, 3, venho no espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, venho no quarto ponto e coloco 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, venho 1, 2, 3 no quarto ponto, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, venho agora, vou pular esses 3, vou vir no espacinho, 3 pontos altos novamente. 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, venho pro quarto ponto, faço 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, vou pular esses 3 pontos e vou dar no espacinho, 3 pontos altos aqui dentro. E agora, eu já estou aqui, olha, na minha parte reta. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou seguir normal. 3 pontos altos em cada espacinho. Vou fazer até chegar aqui, ó, e volto com vocês aqui para explicar como iniciar a nossa curvinha, tá? Então, só vou completar aqui fazendo essa repetição. Finalizei aqui, então, minha parte oval e agora vou entrar aqui, ó, na minha parte da curvinha. Aqui, pessoal, eu vou continuar fazendo a mesma repetição. Eu vou colocar 2 correntinhas e vou pular, ó, 1, 2, 3 no quarto, faço 3 pontos altos. Então, aqui, eu vou prosseguir da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, ó. 2 correntinhas, 1, 2, 3, venho aqui, 3 pontos altos. Aqui, pessoal, então, eu vou continuar na mesma sequência, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Na mesma forma que eu fiz nessa curvinha,
eu vou repetir nessa curvinha aqui. Então, vou pular 3 pontos altos. No quarto ponto, vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos. No quarto ponto, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas e assim adiante. E nos meus espacinhos, vou colocar 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas também, tá? Então, vou finalizar aqui com a mesma sequência, do mesmo padrão que a gente tá fazendo, e volto com vocês. Cheguei aqui, então, ó, finalizei já a minha carreira, tá? E vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha desse bloquinho e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar. E olha, gente, como que ficou. Não repuxou, não embabadou, ó, certinho. Agora, nós vamos fazer 3 carreirinhas de bico leque para finalizar o nosso tapete. Então, eu vou voltar com a cor telha, tá? Eu escolhi para colocar o telha aqui no meio. E eu vou finalizar, então, com o bico telha. Vou passar aqui, ó, esse fiozinho do meu arremate lá pro meio, pra ficar mais fácil de eu arrematar, ó. Tem um aqui, então, já vou descer ele aqui, ó. Eu sempre faço assim, pessoal, os arremates. Aí, fica tudo bem mais fácil. Vou descer com ele aqui, ó. E aí, depois eu já venho passando a minha colinha e cortando. Aí, ó, ficou os dois juntinhos, ó, como que fica bem facinho. Então, vou vir aqui, pessoal, não tem lugar certo, tá? Qualquer espacinho, eu vou prender, ó. E já vou subir aqui minhas 3, ó, 3 correntinhas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Aqui, eu já vou arrematando esse fiozinho, vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Fiquei com 2, vou fazer 2 correntinhas no mesmo espacinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Fiz, então, aqui, ó, um lequinho de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas. Sem correntinha de separação, vou vir no próximo espacinho e vou repetir esse leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sem correntinha de separação, vou pro próximo espacinho e vou trabalhar o meu leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sem correntinha de separação, vou novamente no próximo espacinho e vou repetir. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E em cada espacinho, pessoal, olha, vai ficando assim, ó. Cada espacinho, eu vou fazendo essa sequência. Agora, aqui, mais uma vez, vai da nossa tensão de ponto aí. Eu não coloco correntinha pra tá fazendo as curvas, separando um lequinho do outro. Deixa eu desmanchar esse que encavalou. Eu não coloco. Mas, se você quiser pôr, não tem problema. Você pode colocar uma correntinha de separação entre um leque e outro, tá? Vou entrar aqui na minha curvinha e já vou mostrar pra vocês. No meu ponto, não repuxou, mas cada um tem uma tensão de ponto. Uma hora eu vou fazer um vidinho aí com vocês sobre só tensão de pontos, as adaptações que a gente precisa muitas vezes fazer no crochê para dar certo. Olha, então, vai ficando assim, ó. Tô fazendo somente lequinho de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas. E eu não tô colocando, pessoal, correntinha de separação. Aqui na curva, se for necessário, pode colocar uma correntinha de separação. Mas na parte reta, não coloque, senão vai embabadar. Então, eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho da minha curva, somente seguindo o padrãozinho, só para vocês verem. Tá? Tô fazendo os 2 pontos altos com 2 correntinhas e 2 pontos altos.
Vou fazer um pedaço da curva para vocês verem. Essa questão da tensão de ponto, muitas vezes, a gente quer acompanhar um trabalho, uma videoaula, e não consegue fazer igual, porque ó, por causa da tensão do ponto. Então, nós temos que estar muito atento. E não desista, gente. É fácil. Quando embabadar, você diminui uma correntinha. Quando repuxar, você aumenta uma correntinha, tá? Então, muitas vezes a pessoa desiste de fazer uma determinada peça bonita aí, porque segue a videoaula e fica embabadado ou fica repuxado. Não, gente, não desista. Faça adaptações. Repuxou, tá faltando correntinha. Embabador, tá sobrando correntinha, tá? Então, não é difícil. Olha, eu tô fazendo aqui a minha curvinha bem rapidinho, porque eu quero mostrar pra vocês. Olha, gente, não repuxou, ó. Não tá repuxado. E não tá, olha, embabadado. Ele tá certinho. Então, eu vou continuar assim, não vou colocar correntinha, mas se precisar colocar correntinha só na curvinha, vocês podem pôr, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira, volto com vocês pra gente fazer a segunda carreira de lequinho. Somente lequinhos dentro de cada espacinho. Lequinhos de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas. Então, a gente volta aqui com vocês pra gente finalizar e dar a sequência. Fiz, então, por toda a minha carreira. E agora, vou finalizar aqui com vocês pra gente começar a outra carreirinha. Vou vir aqui, pessoal, sem correntinha, na terceira, aqui, ó, correntinha desse primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Finalizando assim essa carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o nosso espacinho. Bem aqui no meio, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, volto e faço mais um ponto alto. 2 correntinhas, volto, faço mais 2 pontos altos. Ficando assim, ó, com o leque. Agora, sem correntinha de separação, vou para o outro leque e faço um leque novamente. Sem correntinha de separação, vou para o outro leque e faço um leque novamente. Sempre com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser somente repetição, tá? Nós vamos repetir novamente o leque dentro de leque, pela nossa curva também, pela nossa parte reta. Então, toda a carreirinha nós vamos fazer assim. Se você colocou uma correntinha de separação na curvinha, você vai precisar continuar com uma correntinha de separação também. Se você não fez, provavelmente não vai precisar. Lembrando, repuxou, uma correntinha de separação na curva. Vou seguir, então, fazendo leque dentro de leque, por toda a nossa carreira. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente ir pra nossa última carreirinha, que vai ser o leque com picôzinho. Finalizei, então, olha, mais uma carreirinha. E olha, gente, como que ficou. Agora, então, nós vamos pra nossa última carreirinha. Nós vamos fazer o leque com o picôzinho. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, finalizar com um ponto baixíssimo. Caminho até o meio do nosso leque. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui dentro do leque e faço mais um ponto alto. Fiquei, então, com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer um picôzinho, faço 3 correntinhas, volto nessa argolinha e faço meu picô. Volto pra dentro do mesmo leque, coloco mais 2 pontos altos. Olha, fiquei, então, ó, com um leque e um picô. Vou pro outro leque, vou fazer o meu leque normal, com um picôzinho no meio, 2 pontos altos, 3 correntinhas, volto aqui na argolinha e faço o meu picô. Entro aqui novamente, mais 2 pontos altos. Ficando assim, ó.
vou para o outro leque, faço a mesma sequência. 2 pontos altos, faço o meu picôzinho. Volto para o mesmo leque e faço mais dois pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu vou continuar com a mesma sequência. Eu vou fazer os meus leques, só que agora eu vou estar colocando um picôzinho entre eles. Então, é 2 pontos altos, um picô e 2 pontos altos novamente, tá? Vou fazer isso por toda a minha carreira, ó. Depois eu vou mostrar para vocês ele todo abertinho, para vocês verem que não embabadou e também não repuxou. Só fazendo leque, ó, com picôzinho no meio. E ele vai ficar assim, pessoal. Olha, vai ficar assim por toda a minha carreirinha. Então, na curva eu vou fazer a mesma coisa. E, continuando, se você tá fazendo uma correntinha, permaneça com uma correntinha de separação, tá? Se você começou fazendo uma correntinha de separação entre um leque e outro nas curvas, permaneça até a última carreira, tá? Então, olha, eu só vou dar sequência. Olha, gente, que lindo que fica, né? Só vou dar a minha sequência aqui e volto com vocês aqui pra gente tá finalizando, arrematando, e daí vou mostrar o nosso tapete inteirinho pra vocês, pra ver como ficou. Fiz, então, olha, por toda a minha volta, minha carreirinha de leque com picôzinho. E vou finalizar aqui, ó, no nosso último leque. Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e agora já vou cortar. Depois eu tá fazendo todos os meus arremates, pessoal, passando eles aqui pra trás e vou colocando cola neles, tá? Faço todos eles bem certinho, cada um tem um jeitinho aí de fazer um arremate, né? E olha, gente, finalizado, então, o nosso tapete. Eu quero mostrar pra vocês que ele não embabadou, não repuxou, gente, olha, retinho, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. O nosso tapete já está prontinho. Quero muito agradecer você que ficou aí comigo até o final. Quero desejar boas vendas para vocês, que vocês consigam fazer muito crochê, que vocês consigam produzir muito, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e avaliar a nossa aulinha de hoje, tá? Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!